Na escuridão de uma fábrica química abandonada, um homem de terno caro arrasta uma égua branca grávida por corredores mal iluminados. Isso vai ensinar aquele fazendeiro intrometido, murmura ele, seus olhos brilhando com crueldade. Com um esforço brutal, empurra o animal para um enorme tanque cheio de líquido verde fluorescente. A égua relincha desesperadamente, seus olhos implorando por misericórdia enquanto luta para manter a cabeça acima da substância borbulhante. O homem observa com um sorriso frio antes de se virar para sair. Em segundos, a égua desaparecerá sob o líquido tóxico. Mas tinha algo que o homem rico não percebeu, que acontece nos próximos minutos deixará todos em completo choque. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado! Vamos voltar à nossa história. A chuva castigava os telhados da antiga fábrica química quando José Ribeiro completou sua ronda noturna habitual. Aos 55 anos, conhecia cada canto daquele lugar como a palma de sua mão. 23 anos, como zelador, haviam gravado em sua memória cada corredor, cada porta rangente, cada sombra que dançava nas paredes descascadas. Naquela noite, porém, algo estava diferente. O barulho chegou primeiro, um som fora do comum que atravessou o tamborilar da chuva. Cascos, metal rangendo, uma voz áspera cortando o silêncio da noite. José sentiu seu coração acelerar enquanto se aproximava cautelosamente da origem dos sons, suas botas de borracha não fazendo barulho algum contra o piso de concreto. O que viu o deixou paralisado. Através do vidro embaçado de uma das janelas internas, observou uma cena que jamais esqueceria. Um homem em um terno elegante arrastava uma égua branca, visivelmente prenha, em direção a um dos tanques industriais. O animal relutava, seus olhos arregalados de medo, enquanto o homem murmurava palavras de raiva. José reconheceu imediatamente o agressor. Era Vicente Mendonça, um dos empresários mais poderosos da região. O que não conseguia entender era por que alguém com tanto dinheiro e influência estaria ali, àquela hora da noite, maltratando um animal indefeso. O zelador sentiu suas mãos tremerem quando Vicente forçou a égua a se aproximar do tanque. O líquido verde fluorescente borbulhava suavemente, emanando um brilho fantasmagórico que iluminava as feições cruéis do empresário. Isso vai ensinar aquele fazendeiro intrometido, José ouviu Vicente dizer, sua voz carregada de malícia. Anos de trabalho silencioso haviam ensinado José a se mover como uma sombra pela fábrica. Agora, essa habilidade lhe permitia testemunhar tudo sem ser notado. Seu corpo inteiro gritava para que interferisse, mas sua mente calculava rapidamente as consequências. Tinha 3 filhos para sustentar, uma esposa doente que dependia dos medicamentos que seu salário mal conseguia comprar. O relincho desesperado da égua ecoou pelas paredes metálicas quando Vicente começou a empurrá-la em direção ao líquido. José observou, impotente, enquanto o animal lutava para manter a cabeça acima da substância desconhecida. Seus olhos, grandes e expressivos, pareciam implorar por ajuda a qualquer um que pudesse salvá-la. Vicente permaneceu ali por alguns momentos, um sorriso frio brincando em seus lábios, antes de se virar e caminhar em direção à saída. Seus passos ecoaram pelo corredor vazio, diminuindo gradualmente até serem engolidos pelo som da chuva. José esperou mais alguns minutos, certificando-se de que o empresário havia realmente partido. Seu coração batia tão forte que parecia querer saltar do peito. 2 décadas e meia de trabalho honesto poderiam desaparecer com uma única decisão errada. Mas como poderia simplesmente ignorar o sofrimento daquele animal? Em sua vida simples, José sempre encontrara consolo em cuidar dos animais de rua que vagavam pelos arredores da fábrica.
compartilhava seu humilde almoço com gatos famintos, tratava cachorros feridos e até mesmo havia montado pequenos abrigos improvisados nos cantos mais discretos do terreno. Era seu jeito silencioso de trazer um pouco mais de bondade ao mundo. Agora, diante de seus olhos, uma criatura inocente sofria, e ele era a única esperança de salvação. Suas mãos calejadas agarraram firmemente o corrimão enquanto sua mente trabalhava freneticamente. Conhecia cada centímetro daquela fábrica, cada esconderijo, cada rota de fuga. Se houvesse uma chance, por menor que fosse, de salvar aquela égua. José respirou fundo, endireitou os ombros e tomou sua decisão. Com movimentos precisos e silenciosos, começou a se mover em direção ao tanque. A chuva continuava caindo lá fora, criando uma cortina natural que ocultaria seus movimentos. Anos de experiência lhe diziam exatamente onde pisar para evitar qualquer ruído suspeito. O líquido verde brilhava ameaçadoramente enquanto ele se aproximava. A égua, ao perceber sua presença, moveu-se inquieta, seus olhos ainda mostrando terror. José estendeu uma mão gentil em sua direção, sussurrando palavras de conforto. Calma, pequena. Vou tirar você daí. Vai ficar tudo bem. Enquanto calculava a melhor maneira de resgatar o animal, um barulho distante o fez congelar. Seriam os guardas fazendo sua ronda? Ou Vicente havia retornado? O som de passos ecoava pelos corredores vazios, aproximando-se lentamente do local onde ele estava. José sabia que precisava agir rápido. Os próximos momentos determinariam não apenas o destino da égua, mas também o seu próprio. Os passos se aproximavam cada vez mais, ecoando pelos corredores úmidos da fábrica. José respirou fundo e, em uma fração de segundo, tomou sua decisão. Com movimentos rápidos e precisos, posicionou-se ao lado do tanque, sussurrando palavras tranquilizadoras para a égua assustada. Confie em mim, pequena, murmurou ele, suas mãos experientes já procurando o mecanismo de drenagem que sabia existir na base do tanque. Após anos consertando equipamentos, conhecia cada válvula, cada alavanca daquele lugar. Com um movimento calculado, girou a válvula de emergência, e o líquido verde começou a escoar lentamente. Os passos agora estavam mais próximos, mas o barulho da drenagem era parcialmente mascarado pela chuva que continuava caindo. José percebeu com alívio que reconhecia o padrão daqueles passos. Era apenas Severino, o guarda noturno, fazendo sua ronda habitual. E Severino, José bem sabia, nunca se aventurava até aquela área dos tanques. Enquanto o nível do líquido baixava, José começou a notar algo estranho. A pelagem branca da égua emitia um brilho tênue, quase imperceptível, nos lugares onde havia entrado em contato com a substância. Seu coração acelerou. Que tipo de produto químico era aquele? Que efeitos teria sobre o animal? Com o tanque quase vazio, José conseguiu finalmente alcançar as rédeas da égua. O animal, embora ainda assustado, parecia sentir a gentileza em seus gestos e permitiu que ele a guiasse para fora. Suas patas tremiam, e José podia sentir seu corpo inteiro estremecer de medo e exaustão. Vamos, linda, conheço um lugar seguro, sussurrou ele, guiando o animal com cuidado pelos corredores menos utilizados da fábrica. No fundo da propriedade, havia um depósito abandonado que ele usava para guardar ferramentas antigas. Era um lugar que ninguém visitava há anos, perfeito para um esconderijo temporário. Enquanto caminhavam silenciosamente, José não conseguia parar de pensar em sua família, em Maria, sua esposa, que sempre dizia que seu coração bondoso ainda o meteria em problemas, em seus filhos, que dependiam de seu salário para continuar estudando. O que aconteceria com todos eles se ele fosse descoberto? O depósito estava exatamente como ele o deixara na semana anterior, coberto de poeira e teias de aranha. Com cuidado, José conduziu a égua para dentro,
agradecendo mentalmente por ter mantido aquele espaço minimamente organizado ao longo dos anos. Havia até mesmo alguns fardos de palha velha em um canto que ele costumava usar para limpar vazamentos. Rapidamente, improvisou uma cama com a palha e começou a examinar o animal com mais atenção. Além do estranho brilho em sua pelagem, a égua parecia fisicamente bem, embora claramente estressada. Seu ventre inchado denunciava uma gestação já avançada, e José percebeu que precisaria de ajuda especializada, e logo. Enquanto limpava o pelo da égua com um pano velho, sua mente trabalhava freneticamente. Lembrou-se de Dona Carminha, uma veterinária aposentada que morava nas redondezas e ocasionalmente o ajudava com os animais de rua. Ela tinha um coração tão grande quanto sua experiência com animais. Talvez um relâmpago iluminou o depósito através das janelas sujas, seguido pelo estrondo do trovão. A égua relinchou baixinho, assustada, e José apressou-se em acalmá-la. Shhh, calma, pequena, estamos seguros aqui. Enquanto passava a mão por seu pescoço, notou algo que não tinha visto antes, uma pequena marca de identificação, quase imperceptível. Aproximando-se para examinar melhor, José reconheceu o símbolo da Fazenda Esperança, uma das propriedades mais antigas da região. Seu coração afundou. Aquela devia ser a égua premiada que todos comentavam ter desaparecido misteriosamente na semana anterior. O mistério começava a fazer sentido. Vicente Mendonça havia tentado comprar a Fazenda Esperança diversas vezes nos últimos anos, sempre recebendo um não como resposta. O ataque àquela égua valiosa era sua vingança mesquinha contra o fazendeiro que se recusava a vender suas terras. José checou seu relógio. Faltavam apenas 2 horas para o amanhecer. Logo, os primeiros funcionários começariam a chegar, e ele precisava estar em seu posto habitual, como se nada tivesse acontecido. Mas antes, precisava garantir que a égua tivesse água e comida suficiente para passar o dia. Improvisou um bebedouro com um balde velho e separou um pouco de feno, que guardava para emergências. Enquanto organizava tudo, sua mente já traçava planos para as próximas horas. Precisaria ser extremamente cuidadoso. Um único erro poderia custar não apenas seu emprego, mas também a vida do animal que acabara de salvar. Antes de sair, acariciou mais uma vez o pescoço da égua. "Volto assim que puder", prometeu, sua voz baixa, mas firme. "Não vou deixar que nada de mal aconteça com você ou seu filhote." O animal respondeu com um suave relincho, como se entendesse e agradecesse sua promessa. Enquanto fechava cuidadosamente a porta do depósito, José não percebeu que pequenas gotas do líquido verde ainda brilhavam em suas próprias mãos, deixando um rastro quase imperceptível por onde passava. Um detalhe aparentemente insignificante, que nas próximas horas provaria ser muito mais importante do que ele poderia imaginar. O sol nascente começava a colorir o céu quando José chegou em casa. Suas mãos ainda tremiam levemente enquanto girava a chave na fechadura, tentando não fazer barulho. Maria, sua esposa, já estava acordada, preparando café na pequena cozinha. Ao vê-lo, seus olhos se arregalaram de preocupação. "José, você está brilhando!" exclamou ela, aproximando-se rapidamente. Ele olhou para suas mãos e, sob a luz da manhã, finalmente notou o brilho suave que emanava de sua pele, onde havia tocado o líquido verde. Seu coração disparou, como não tinha percebido antes. "Maria, meu amor, preciso te contar uma coisa", disse ele, sentando-se à mesa da cozinha. Em sussurros apressados, relatou os eventos da noite anterior. Maria o escutava com atenção, seu rosto alternando entre expressões de horror e preocupação. "Você precisa se lavar agora mesmo", insistiu ela, empurrando-o em direção ao banheiro. "E essas roupas?"
Vamos ter que dar um jeito nelas. Enquanto José se banhava, podia ouvir sua esposa movimentando-se pela casa, provavelmente escondendo as evidências de sua aventura noturna. O brilho em suas mãos diminuiu consideravelmente após várias lavagens, mas não desapareceu completamente. Maria trouxe-lhe um par de luvas de trabalho. "Use isso hoje", ordenou ela, seus olhos suaves, mas determinados. "Não podemos arriscar que alguém perceba." Na fábrica, José manteve sua rotina normal, embora seu coração saltasse a cada vez que alguém se aproximava do depósito abandonado. Durante sua pausa para o almoço, conseguiu escapar por alguns minutos para checar a égua. O animal parecia mais calmo, embora o brilho em sua pelagem tivesse se intensificado. Foi nesse momento que ouviu uma voz familiar chamando seu nome. "José, você está aí?" Era Dona Carminha, a veterinária aposentada. Ele havia conseguido enviar uma mensagem para ela ainda de manhã, através de sua filha mais velha, que passava pela casa da veterinária a caminho da escola. "Dona Carminha, que bom que veio", sussurrou ele, guiando-a para dentro do depósito. A senhora de cabelos grisalhos ajustou os óculos ao ver a égua, sua expressão mudando instantaneamente para preocupação profissional. "A senhora acha que ela vai ficar bem?" perguntou José, sua voz traindo sua ansiedade. Dona Carminha continuou seu exame em silêncio por alguns minutos antes de responder. José sentiu um peso no estômago. "Dona Carminha, ninguém pode saber. Se descobrirem..." A veterinária colocou uma mão reconfortante em seu ombro. O resto do dia passou como um borrão para José. Entre suas tarefas habituais, ele não conseguia parar de pensar na égua e no que poderia acontecer se Vicente Mendonça descobrisse seu esconderijo. A substância misteriosa também o preocupava. Mesmo usando luvas, sentia um formigamento estranho nas mãos. No final de seu turno, quando a maioria dos funcionários já havia ido embora, José fez sua última visita ao depósito. A égua o recebeu com um relincho suave, como se o reconhecesse como seu protetor. Dona Carminha havia deixado instruções detalhadas sobre os cuidados necessários, junto com alguns medicamentos básicos. Enquanto trocava a água e o feno do animal, José notou algo ainda mais inquietante. Pequenas manchas luminescentes haviam começado a se espalhar pelo chão do depósito, como se a própria substância estivesse se multiplicando. O brilho era fraco, quase imperceptível, mas inegavelmente presente. Um barulho súbito do lado de fora o fez congelar. Passos se aproximavam, e dessa vez não era o ritmo familiar de Severino. Alguém estava vindo em direção ao depósito e, pelo som dos passos, parecia ter propósito em sua caminhada. "Tem alguém aqui?" chamou uma voz grave que José reconheceu imediatamente. Era Alberto Santos, o gerente administrativo da fábrica e amigo próximo de Vicente Mendonça. O zelador prendeu a respiração, observando enquanto Alberto avançava cautelosamente pelo depósito. A égua, felizmente, estava parcialmente escondida por uma cortina improvisada de lonas antigas, que José havia pendurado mais cedo. No entanto, o brilho suave que emanava de sua pelagem começava a se tornar mais visível à medida que a luz natural diminuía. Alberto caminhou pelo depósito, seus sapatos caros, levantando pequenas nuvens de poeira. Parou a poucos metros de onde a égua estava escondida, franzindo a testa ao notar algo no chão. José sentiu seu sangue gelar. Eram as manchas luminescentes que havia notado momentos antes. "Que diabos é isso?" murmurou Alberto, agachando-se para examinar melhor o chão. Nesse momento, como se respondendo a uma prece silenciosa de José, um barulho estrondoso veio da área principal da fábrica. Alberto endireitou-se rapidamente, olhando em direção à porta. José esperou alguns minutos antes de sair de seu esconderijo, suas pernas tremendo levemente. Aproximou-se da égua, que permanecia surpreendentemente calma.
Precisamos ser mais cuidadosos, pequena, sussurrou, acariciando seu pescoço. Enquanto limpava, sua mente trabalhava freneticamente. Alberto certamente contaria a Vicente sobre as manchas estranhas. Era apenas questão de tempo até que começassem uma investigação mais detalhada. Precisava encontrar uma maneira de proteger melhor seu segredo. José terminou sua tarefa o mais rápido possível e dirigiu-se à casa da veterinária durante sua pausa para o almoço. Dona Carminha o esperava em seu pequeno jardim, seu rosto uma mistura de preocupação e excitação. Mas por que estaria em um tanque na fábrica? Perguntou José confuso. Dona Carminha ajustou seus óculos, inclinando-se para a frente. Ainda não sabemos ao certo, respondeu Dona Carminha, sua voz baixando para um sussurro. Mas há algo mais. As amostras que analisamos, elas estão se modificando. É como se a substância estivesse evoluindo. José levantou-se abruptamente. Preciso voltar, disse ele, seu rosto pálido. Dona Carminha segurou seu braço. No caminho de volta à fábrica, José mal conseguia se concentrar na direção. Sua mente estava um turbilhão de preocupações. Vicente Mendonça querendo vê-lo, a substância misteriosa se modificando, a recompensa pela égua. José respirou fundo, ajustou suas luvas de trabalho e caminhou em direção à entrada. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Enquanto se aproximava, os três homens se viraram para olhá-lo, e o sorriso no rosto de Vicente Mendonça fez seu sangue gelar. Não era um pedido, e José sabia disso. Seguiu Vicente pelos corredores da fábrica, sentindo os olhares de Alberto e Severino em suas costas. O escritório temporário de Vicente ficava no segundo andar, com vista para a área dos tanques industriais. José, você trabalha aqui há quanto tempo mesmo? Começou Vicente, sua voz falsamente casual, enquanto se servia de um copo de água mineral. Não ofereceu nenhuma a José. José sentiu uma gota de suor escorrer por suas costas, mas manteve sua expressão neutra. Sim, senhor, faz parte da minha rota de inspeção. José pensou rapidamente em sua esposa, em seus filhos, na égua grávida escondida a poucos metros dali. Não, senhor, mas uso produtos de limpeza com frequência naquela área. Talvez algum resíduo. E não viu ou ouviu nada em comum? Nada que valesse a pena reportar? Vicente recostou-se em sua cadeira, estudando José por um longo momento. Você sabe, acabei de receber uma ligação muito interessante do dono da Fazenda Esperança. Parece que uma égua muito valiosa desapareceu da propriedade dele. Está oferecendo uma recompensa considerável por informações. É mesmo uma pena, concordou Vicente, seu sorriso tornando-se mais afiado. Especialmente porque essa égua está prenha de um garanhão premiado. Vale uma pequena fortuna. A ameaça velada fez o estômago de José revirar, mas ele manteve sua compostura. Sim, senhor, somos muito gratos pelo plano de saúde que a empresa oferece. Nesse momento, foram interrompidos por uma batida urgente na porta. Era Alberto, seu rosto normalmente composto agora marcado por preocupação. Senhor Mendonça, ligação urgente do laboratório. José saiu do escritório, sentindo suas pernas tremerem. Enquanto descia as escadas, podia ouvir a voz exaltada de Vicente através da porta. Como assim as amostras estão instáveis? Você disse que era seguro. Antes que José pudesse responder, um barulho estrondoso veio da área dos tanques, seguido por gritos alarmados. O cheiro acre de produtos químicos começou a se espalhar pelo ar, e uma luz verde fluorescente pulsava através das janelas do setor industrial. O caos se instalou na fábrica em questão de minutos. Funcionários corriam em todas as direções enquanto o alarme de emergência soava estridente. A luz verde que emanava da área dos tanques ficava cada vez mais intensa, pulsando como um coração alienígena.
José correu em direção ao tumulto, anos de experiência guiando seus passos. Ao se aproximar dos tanques, viu que o mesmo líquido que havia afetado a égua agora transbordava de seu recipiente original, criar padrões luminescentes nas paredes e no chão. Mas José não podia evacuar, não ainda. O depósito onde a égua estava escondida ficava perigosamente próximo à área afetada. Se o líquido se espalhasse naquela direção, ignorando os gritos de Alberto, José se desviou do fluxo de pessoas em pânico e correu em direção ao depósito. O ar ficava mais denso à medida que se aproximava, com um cheiro metálico que fazia sua garganta arranhar. Através das frestas das paredes do depósito, podia ver o mesmo brilho verde pulsante. Seu coração quase parou. Será que o líquido já havia alcançado a égua? Ao abrir a porta, foi recebido por uma visão surreal. A égua estava de pé no centro do depósito, seu pelo branco agora emanando um brilho ainda mais intenso que antes. Mas não parecia estar sofrendo. Pelo contrário, havia algo quase majestoso em sua postura, como se o brilho a tivesse transformado em uma criatura mítica. "Vamos, pequena", chamou José suavemente, aproximando-se com cuidado. A égua virou a cabeça em sua direção, seus olhos estranhamente luminosos, mas ainda gentis. Com uma calma surpreendente, permitiu que José a guiasse para fora. No pátio da fábrica, funcionários e curiosos se aglomeravam a uma distância segura, observando as luzes estranhas que agora dançavam através das janelas do prédio. José conduziu a égua pelos fundos, evitando os olhares da multidão em direção a um pequeno bosque que marcava os limites da propriedade. "José!" A voz de Dona Carminha o surpreendeu. A veterinária emergia das sombras do bosque, seu rosto uma mistura de preocupação e fascinação ao ver o estado da égua. "Recebi sua mensagem. Meu Deus, o brilho está muito mais forte." Como que para confirmar suas palavras, um novo estrondo veio da fábrica, seguido por mais gritos. A luz verde agora escapava por todas as janelas do prédio, criando uma aurora boreal artificial no céu do interior. Enquanto se afastavam da fábrica, José não pôde deixar de notar como a égua parecia perfeitamente calma, apesar do caos ao seu redor. Seu pelo brilhante lançava sombras suaves nas árvores do bosque, criando um espetáculo de luz natural que parecia quase mágico. "José!" Uma voz conhecida o fez congelar. Era Severino, emergindo das sombras como um fantasma. O guarda olhou da égua brilhante para José, depois para Dona Carminha, antes de falar novamente. "Eu sabia que tinha algo estranho acontecendo." "Você sabia?" perguntou José, sua voz mal disfarçando a acusação. "Precisamos nos apressar", insistiu Dona Carminha. "Se essa égua for descoberta agora..." Enquanto se embrenhavam mais fundo no bosque, José podia ouvir o caos aumentando atrás deles. Luzes de emergência dançavam contra as árvores e vozes exaltadas ecoavam na noite. A égua continuava seguindo-o tranquilamente, seu brilho suave iluminando o caminho à frente. Mas algo estava mudando. José podia sentir, não apenas no ar pesado ou no brilho sobrenatural, mas em algo mais profundo, como se todo o universo tivesse dado uma pequena guinada em uma nova direção e nada mais seria como antes. O pequeno sítio de Dona Carminha ficava a cerca de 5 quilômetros da fábrica, escondido entre colinas suaves e árvores antigas. O trailer que ela mencionara estava estacionado nos fundos da propriedade, parcialmente coberto por uma antiga parreira de maracujá. Enquanto ajudava a égua a se acomodar no espaço improvisado, José não conseguia parar de pensar em Maria e nas crianças. "Preciso ligar para minha esposa", disse ele, suas mãos tremendo levemente enquanto tirava o celular do bolso. Antes que pudesse discar, no entanto, uma mensagem de Maria piscou na tela.
A polícia está aqui. Estão fazendo perguntas sobre a fábrica. Calma, disse a veterinária, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Sua família é forte. Maria sabe como lidar com isso. Ela fez uma pausa, observando a égua por um momento antes de continuar. Mas temos outro problema aqui. Olhe isso. José se aproximou do animal e imediatamente entendeu a preocupação de Dona Carminha. O brilho que emanava da pelagem da égua havia mudado. Não era mais apenas um reflexo superficial, mas parecia vir de dentro, pulsando suavemente, como se seguisse o ritmo de um coração. Com cuidado, José colocou a mão sobre o ventre dilatado da égua. Seus olhos se arregalaram. Podia sentir não apenas os movimentos do potro, mas também um calor suave e ritmado, acompanhado por pequenos pulsos de luz. Rápido, para trás do trailer, sussurrou Dona Carminha, empurrando José para as sombras. Eles mal haviam se escondido quando ouviram vozes familiares, Alberto Santos e Vicente Mendonça. O carro da veterinária foi visto saindo da região da fábrica, disse um terceiro homem, o chefe da segurança particular de Vicente. E ela tem histórico de ajudar o zelador com animais. José e Dona Carminha trocaram olhares alarmados. O zumbido estava ficando mais alto e agora era acompanhado por um brilho cada vez mais intenso que começava a escapar pelas frestas do trailer. A égua havia atravessado a parede do trailer como se esta fosse feita de ar. Seu pelo branco agora emitia um brilho prateado tão puro que parecia feito de luar. Mas o mais impressionante era o potro ao seu lado, um filhote recém-nascido cujo pelo brilhava com todas as cores do arco-íris, mudando de tom a cada movimento. Vicente, Alberto e o segurança estavam paralisados, suas expressões oscilando entre espanto e medo. O potro, ainda cambaleante em suas pernas recém-descobertas, olhava ao redor com olhos que pareciam conter galáxias inteiras. E de fato parecia ser. O ar ao redor dos animais cintilava com pequenas partículas de luz, como vagalumes microscópicos dançando na brisa noturna. A substância química, seja lá o que fosse, havia criado algo completamente novo, algo que desafiava todas as leis da natureza que José conhecia. Vicente foi o primeiro a se recuperar do choque. "Peguem eles!" ordenou, sua voz tremendo entre medo e ganância. Mas antes que alguém pudesse se mover, um novo som cortou a noite. Sirenes de polícia, aproximando-se rapidamente. José mal podia acreditar no que seus olhos viam e seus ouvidos ouviam. Em questão de segundos, o pequeno sítio de Dona Carminha havia se transformado em uma cena que parecia saída de um filme. Policiais emergindo das sombras, Vicente e seus homens sendo cercados, e no centro de tudo, brilhando como um farol de esperança, a égua e seu extraordinário filhote. As primeiras luzes da manhã encontraram o sítio de Dona Carminha transformado em um centro de operações improvisado. Viaturas da Polícia Federal estacionadas estrategicamente, agentes conversando em voz baixa e uma equipe de cientistas que havia chegado às pressas de São Paulo. Todos mantendo uma distância respeitosa da égua e seu extraordinário filhote. José estava sentado na varanda da casa principal com Maria e seus filhos, que haviam sido trazidos em segurança por agentes federais. Sua esposa segurava sua mão com força, enquanto as crianças observavam maravilhadas o potro cintilante que brincava no pasto cercado. "Senhor Ribeiro?" Uma agente federal se aproximou, seu rosto demonstrando um misto de profissionalismo e admiração. "A doutora Helena Campos gostaria de conversar com o senhor. Ela é a principal pesquisadora do laboratório governamental." "Senhor Ribeiro?" Ela sorriu, estendendo a mão. "Ou posso chamá-lo de José? Seu ato de coragem salvou muito mais do que uma égua, sabia?" Dona Carminha, que havia acabado de entrar na tenda, juntou-se à conversa. "Então por isso o composto era tão instável?"
Do lado de fora, o relincho suave do potro atraiu a atenção de todos. Através da abertura da tenda, podiam ver o filhote brincando com sua mãe, seu pelo mudando de cor como um caleidoscópio vivo. Incrivelmente saudável, respondeu Helena sorrindo. Na verdade, todos os exames indicam que tanto a égua quanto o potro estão em condições físicas excepcionais. E há mais. O potro demonstra níveis de inteligência e empatia muito acima do normal. Um burburinho do lado de fora interrompeu a conversa. Um carro elegante havia acabado de chegar e dele descia um homem alto de cabelos grisalhos, o dono da fazenda Esperança. Você salvou Estrela, disse ele, sua voz embargada, estendendo a mão para José. E não apenas ela, mas também seu filhote extraordinário. Como posso agradecer? Helena pigarreou suavemente. Senhor Monteiro, sobre o potro, o governo gostaria de propor um acordo. Suas características únicas podem ser a chave para avanços revolucionários em diversos campos da medicina. Voltando-se para José, continuou. Por isso tenho uma proposta. A Fazenda Esperança tem espaço e estrutura para criar um centro de pesquisas adequado. Poderíamos trabalhar juntos, a ciência, a natureza e o cuidado humano, lado a lado. E eu gostaria que você, José, fosse parte fundamental desse projeto. Apenas um zelador? Interrompeu Dona Carminha, rindo suavemente. José, você arriscou tudo para salvar uma vida inocente. Seu conhecimento, sua compaixão e sua integridade são exatamente o que precisamos para garantir que esta descoberta seja usada para o bem. José olhou para Maria, que observava tudo da entrada da tenda, um sorriso orgulhoso em seu rosto. Seus filhos brincavam no pasto, encantados com o potro cintilante que parecia responder a cada risada deles com novas explosões de cor. 2 semanas se passaram desde aquela noite extraordinária no sítio de Dona Carminha. A Fazenda Esperança havia se transformado em um lugar de maravilhas, onde ciência e natureza se encontravam em harmonia. No grande estábulo principal, adaptado com equipamentos de última geração, Estrela e Milagre tinham um espaço especial, protegido mas acolhedor. José observava o pôr do sol de sua nova casa na propriedade, uma construção charmosa com vista para os pastos, grande o suficiente para acomodar confortavelmente toda a sua família. Maria havia decorado cada cômodo com muito carinho, e as crianças finalmente tinham espaço para correr e brincar. Às vezes parece que estou sonhando, respondeu José, aceitando a xícara oferecida. Há 1 mês eu era apenas um zelador preocupado em manter meu emprego. Agora, um relincho musical interrompeu a conversa. Milagre galopava pelo pasto, seu pelo cintilando em tons de rosa e dourado enquanto brincava com outros potros. Era fascinante ver como ele interagia com os outros animais. Sempre gentil, quase protetor, especialmente com os mais jovens ou fracos. Doutora Helena disse que nunca viu nada parecido, comentou Dona Carminha, observando o potro. A capacidade dele de comunicação não verbal, a inteligência emocional, é como se aquela substância tivesse desbloqueado algo que já existia nos cavalos, apenas esperando para despertar. José assentiu, lembrando-se da reunião daquela manhã com a equipe de pesquisa. Os cientistas haviam descoberto que o brilho de Milagre não era apenas um efeito visual. Ele realmente emitia frequências de luz que pareciam ter propriedades terapêuticas. Cavalos doentes ou estressados se acalmavam em sua presença e feridas pareciam cicatrizar mais rapidamente. Senhor José! A voz animada de Clara, sua filha mais nova, soou pelo campo. Ela vinha correndo, seus olhos brilhando de excitação. Milagre fez de novo. Venha ver! José e Dona Carminha seguiram a menina até o pasto. Lá, encontraram uma cena tocante. Um potro manco, que tinha chegado na fazenda no dia anterior, estava deitado na grama ao lado de Milagre.
O pelo luminoso do cavalo especial pulsava em tons suaves de azul e verde, e onde tocava a perna machucada do outro animal, uma luz dourada suave parecia ser absorvida. José observava a cena com um misto de admiração e preocupação. Será que não é demais para ele toda essa responsabilidade? Estrela, que pastava próxima dali, aproximou-se de seu filhote. Seu próprio pelo ainda mantinha um brilho suave, embora mais sutil que o de Milagre. A conexão entre os dois era visível. Quando estavam juntos, seus brilhos pareciam sincronizar-se, criando padrões de luz fascinantes. José pegou o jornal, lendo a manchete: Fazenda Esperança, onde ciência e natureza se encontram. A foto mostrava Milagre brincando com as crianças, seu pelo um caleidoscópio de cores alegres. O artigo destacava não apenas as descobertas científicas, mas também a importância do cuidado ético com os animais. Vicente tem outras preocupações agora, respondeu José, pensando no empresário que aguardava julgamento por suas atividades ilegais. A investigação havia revelado uma rede extensa de laboratórios clandestinos e experimentos antiéticos. José, chamou Maria da varanda, o jantar está pronto e Dr. Paulo quer mostrar os últimos resultados dos exames. Em uma manhã fresca de domingo, 3 meses após a noite que mudou tudo, a Fazenda Esperança recebia seus primeiros visitantes oficiais. Um grupo selecionado de veterinários, cientistas e representantes de centros de reabilitação equina havia sido convidado para conhecer o trabalho desenvolvido ali. José, agora usando um uniforme bem cortado, com o logotipo da fazenda, aguardava nervosamente ao lado do senhor Monteiro para receber os convidados. Calma, José, sorriu o fazendeiro percebendo sua ansiedade. Ninguém conhece nossos cavalos melhor que você. Inacreditável, murmurou uma veterinária renomada de São Paulo, ajustando seus óculos como se não acreditasse no que via. As fotos não fazem justiça. Os visitantes tomavam notas freneticamente enquanto observavam Milagre se aproximar de um cavalo idoso que havia chegado na fazenda na semana anterior com problemas nas articulações. O pelo do potro começou a emitir um brilho azul suave, e onde seu focinho tocava o companheiro mais velho, pequenas ondas de luz dourada pulsavam ritmicamente. O mais fascinante, continuou doutora Helena, que havia se juntado ao grupo, é que não detectamos nenhum efeito colateral negativo. As análises mostram que a energia emitida por Milagre estimula o próprio processo natural de cura do organismo. José observava a cena com orgulho paternal. Milagre havia crescido não apenas em tamanho, mas também em sua capacidade de ajudar outros animais. Era como se ele soubesse exatamente do que cada um precisava. Um toque gentil aqui, uma presença reconfortante ali. Em menor escala, respondeu Dona Carminha, mas descobrimos algo igualmente interessante. A presença dela parece potencializar as habilidades do filho. Quando trabalham juntos, o efeito curativo é significativamente mais forte. Maria, que havia se tornado uma assistente valiosa na administração da fazenda, aproximou-se do grupo com uma pasta de documentos. Temos os resultados dos últimos exames, incluindo análises de DNA e mapeamento das frequências de luz emitidas. Enquanto os cientistas se debruçavam sobre os dados, José notou algo curioso. Clara, sua filha mais nova, estava sentada na grama próxima a Milagre, e o pelo do potro exibia um padrão de cores que ele nunca havia visto antes. Era como se pequenas galáxias dançassem em sua superfície. Os visitantes viraram-se intrigados quando a menina se levantou e caminhou decidida até um canto mais distante do pasto. Milagre a seguiu, seu pelo ainda exibindo aquele padrão incomum. Para surpresa de todos, Clara parou exatamente onde, semanas antes, haviam planejado construir um novo estábulo.
Impossível, murmurou um dos engenheiros presentes. Os estudos topográficos não indicaram nada. O fazendeiro assentiu, um sorriso compreensivo em seu rosto. Primeira regra da fazenda, sempre confie no milagre. É mais que um avanço científico, comentou a veterinária de São Paulo, sua voz embargada de emoção. É um lembrete de que ainda há tanto que não sabemos sobre a conexão entre homem e animal. José sorriu, observando sua filha com o potro extraordinário que havia ajudado a salvar. De alguma forma, aquele momento capturava perfeitamente tudo que a Fazenda Esperança havia se tornado. Um lugar onde ciência e magia, razão e intuição, adultos e crianças, humanos e animais, todos encontravam seu espaço para crescer e se transformar. O outono havia chegado à Fazenda Esperança, pintando as árvores em tons de vermelho e dourado que rivalizavam com o brilho de milagre. Naquela tarde particular, José estava em seu escritório, organizando os relatórios semanais, quando Maria entrou apressadamente, seu rosto pálido. José sentiu seu estômago revirar. Mesmo após todos esses meses, a simples menção daquele nome trazia de volta memórias da noite chuvosa na fábrica. Como você soube? Antes que José pudesse responder, um relincho agitado soou do lado de fora. Correram até a janela e viram Milagre no pasto, seu pelo pulsando em tons de vermelho alaranjado, uma cor que nunca haviam visto antes. Ele está preocupado, pai, disse ela, sua voz pequena. Diz que tem algo vindo, algo do passado. José! Chamou o senhor Monteiro, atravessando o pasto com passos apressados. Acabo de receber uma ligação do Ministério da Ciência. Parece que encontraram mais alguns frascos daquela substância em um dos laboratórios fechados. Não é só isso, continuou o fazendeiro, sua expressão grave. Alguns dos arquivos recuperados sugerem que pode haver outros animais, outros experimentos que não deram tão certo quanto o milagre. Doutora Helena, que havia chegado sem que percebessem, adiantou-se. As propriedades curativas de milagre são mais fortes a cada dia. Se houver outros animais afetados pela substância... Mas José observava milagre, lembrando-se daquela primeira noite na fábrica, do medo que sentira, da escolha que fizera. O potro agora o encarava com aqueles olhos extraordinários que pareciam conter toda a sabedoria do mundo. Como que confirmando suas palavras, o potro começou a emitir um brilho mais intenso, criando padrões de luz que dançavam no ar da tarde. Estrela se posicionou ao seu lado, seus brilhos se sincronizando em uma harmonia perfeita. Mas os animais precisam de ajuda agora, completou Clara, sua voz pequena, mas decidida. Milagre sabe onde eles estão. Ele pode sentir. José olhou para Maria, vendo em seus olhos o mesmo medo que sentira meses atrás. Mas havia algo mais também. Uma compreensão profunda de que algumas escolhas, por mais difíceis que sejam, precisam ser feitas. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu em tons que se mesclavam ao brilho sobrenatural de Milagre e Estrela. No ar, pairava uma sensação de que estavam à beira de algo importante. Não apenas um resgate, mas uma chance de corrigir erros do passado, de transformar mais uma vez o medo em esperança. Clara abraçou o pescoço de Milagre, sussurrando algo em seu ouvido. O pelo do potro respondeu com uma explosão de cores que parecia conter todas as tonalidades do arco-íris, como uma promessa silenciosa de que, não importa o que encontrassem, a luz sempre encontraria um caminho através da escuridão. A noite havia caído quando a caravana da Fazenda Esperança chegou ao seu destino. A antiga propriedade abandonada erguia-se contra o céu estrelado como uma sombra do passado, seus galpões deteriorados, contando silenciosamente histórias de segredos há muito escondidos. José estava no primeiro veículo, junto com Dona Carminha, Doutora Helena e uma equipe especializada. Milagre e Estrela
viajavam em um trailer especialmente adaptado, seu brilho suave visível através das frestas. Clara havia insistido em vir, e após muita discussão, permitiram que ficasse no veículo de apoio com Maria e o Sr. Monteiro. Milagre relinchou suavemente do trailer, seu pelo mudando para um tom profundo de azul que todos já haviam aprendido a reconhecer como sinal de urgência. José aproximou-se para liberá-lo, e o potro saiu cautelosamente, cada passo seu iluminando o chão empoeirado. Ela não precisou completar a frase. Todos sabiam dos riscos. As equipes começaram a se posicionar conforme o plano estabelecido, com veterinários e técnicos prontos para qualquer emergência. O primeiro sinal de que algo estava errado veio quando alcançaram a porta do galpão. O chão ao redor estava marcado com manchas luminescentes, semelhantes às que José vira na fábrica tantos meses atrás. Mas estas eram diferentes, mais escuras, quase doentias. O potro relinchou suavemente em confirmação, seu pelo mudando para tons suaves e reconfortantes. Aproximou-se da porta do galpão e, para espanto de todos, tocou-a com seu focinho. Onde fez contato, ondas de luz dourada começaram a se espalhar pelo metal enferrujado. Meia dúzia de cavalos estavam espalhados pelo espaço escuro, seus pelos exibindo um brilho fraco e irregular, como lâmpadas prestes a queimar. Alguns tremiam visivelmente, outros pareciam mal conseguir se manter em pé. O ar estava carregado com um cheiro acre de medo e doença. Mas Milagre já estava em ação. Aproximou-se do primeiro cavalo, um baio magro e tremante, e gentilmente encostou seu focinho no pescoço do animal. O contato provocou uma reação imediata. Onde a luz dourada de Milagre tocava, o brilho doentio começava a se estabilizar, mudando gradualmente para um tom mais saudável. Estrela juntou-se ao filho e juntos começaram um trabalho que parecia uma dança de luz e cura. Clara, para surpresa de todos, começou a cantar suavemente uma antiga canção de ninar que sua avó lhe ensinara. Os cavalos doentes pareciam se acalmar com o som de sua voz. As equipes veterinárias trabalhavam rapidamente, aproveitando o efeito calmante de Milagre para examinar e começar a tratar os animais. Cada toque do potro especial parecia trazer mais vida aos olhos antes apagados dos cavalos. "Tem mais", disse Clara, sua voz pequena, mas firme. "Milagre diz que há outros, muitos outros, e eles precisam de ajuda agora." José olhou para sua família, para a equipe reunida, para os animais já em processo de cura, e soube que estavam apenas começando. A verdadeira prova, o verdadeiro teste de tudo que haviam construído e aprendido nos últimos meses, esperava por eles, além daquela porta. A porta do fundo revelou um cenário que ninguém estava preparado para enfrentar. Um laboratório improvisado se estendia por vários cômodos interligados, cada um contendo animais em diferentes estágios de experimentação. Não eram apenas cavalos. Havia ovelhas, cabras e até mesmo alguns bezerros, todos exibindo versões distorcidas do brilho que caracterizava Milagre. "Precisamos de reforços", murmurou doutora Helena, já acionando sua equipe de apoio pelo rádio. "E precisamos documentar tudo isso." Clara, segurando firmemente a mão de Maria, sussurrava traduções do que Milagre comunicava. "Ele diz que a dor deles é diferente. Não é só física. Eles se sentem traídos, abandonados." José observava maravilhado enquanto Milagre se aproximava de cada animal. Seu método de cura havia evoluído. Agora, em vez de simplesmente tocar cada um, ele criava um campo de luz que envolvia vários animais ao mesmo tempo. Onde seu brilho dourado tocava, os padrões doentios de luz começavam a se estabilizar. "É como se ele estivesse ensinando seus corpos a usar a substância corretamente", explicou Dona Carminha, analisando os dados em seu equipamento.
em vez de lutar contra ela, está mostrando como integrá-la naturalmente. Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. O brilho de Milagre começou a pulsar em um ritmo que lembrava um coração batendo, e cada pulso parecia enviar ondas de luz curativa por todo o laboratório. Estrela juntou-se a ele, e mãe e filho criaram juntos uma sinfonia de luz que tocava cada ser vivo no ambiente. É como uma reação em cadeia de cura, murmurou doutora Helena, suas mãos tremendo enquanto tentava registrar tudo. Ele não está apenas curando os animais, está ensinando-os a curarem uns aos outros. As equipes veterinárias trabalhavam incansavelmente, documentando cada transformação, prestando os primeiros socorros necessários, preparando os animais para transporte. O senhor Monteiro já estava ao telefone, organizando espaço na Fazenda Esperança para receber todos os resgatados. José percebeu que lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Ver Milagre, aquele mesmo potro que ele havia ajudado a nascer em circunstâncias tão desesperadas, agora transformando o sofrimento de outros em esperança, era mais do que seu coração poderia ter imaginado. Um relincho suave chamou a atenção de todos. No centro do laboratório, Milagre estava parado, seu pelo exibindo aquele tom extraordinário que continha galáxias. Ao seu redor, os animais antissofredores agora exibiam um brilho suave e estável, como estrelas recém-nascidas. Estrela imediatamente se posicionou ao lado do filho, oferecendo apoio. Seu próprio brilho intensificou-se, como se emprestasse força a Milagre. Os outros animais, surpreendentemente, começaram a se aproximar também, formando um círculo ao redor do jovem potro. Como se estivessem devolvendo a energia que receberam, completou Clara, sorrindo. Milagre diz que é assim que a cura verdadeira funciona. É uma troca, não apenas um dar. Enquanto as equipes continuavam seu trabalho de resgate, preparando os animais para transporte, o sol começava a nascer no horizonte. Seus primeiros raios, atravessando as janelas empoeiradas do laboratório, encontraram uma cena de esperança. Dezenas de animais, cada um brilhando com sua própria luz suave e saudável, unidos em um círculo de cura e compaixão. Um ano havia se passado desde a noite do grande resgate. A Fazenda Esperança, agora expandida e renovada, transformara-se em um verdadeiro santuário. Novos estábulos e pastos se estendiam até onde a vista alcançava, cada um adaptado para atender às necessidades específicas de seus habitantes especiais. Em uma manhã particular de primavera, José observava do alpendre de sua casa, enquanto Milagre conduzia sua rotina matinal. O potro, agora quase um cavalo adulto, movia-se entre os diversos pastos com uma graça majestosa, seu pelo cintilante mudando de cor conforme interagia com cada grupo de animais. É incrível como ele nunca esquece nenhum deles, comentou Maria, trazendo café para o marido. No pasto mais próximo, a ovelha que havia sido uma das primeiras a ser curada naquela noite memorável, pastava tranquilamente, seu pelo emanando um brilho suave e saudável. Cada animal resgatado desenvolveu seu próprio padrão único de luz, explicou Dona Carminha, que se aproximava com sua inseparável prancheta de anotações. Mas todos mantêm aquela conexão especial com Milagre. É como se ele tivesse criado uma rede de cura viva. A Fazenda Esperança havia se tornado um centro de referência mundial em recuperação animal. Cientistas e veterinários de todos os cantos do planeta vinham estudar o que chamavam de efeito milagre, a capacidade extraordinária de cura e conexão que se espalhara entre os animais resgatados. Clara, agora com seus 12 anos, continuava sendo a principal intérprete de Milagre.
Sua conexão com o cavalo especial havia inspirado outros jovens, e um programa educacional florescera na fazenda, ensinando crianças sobre a importância da compaixão e do cuidado com os animais. José, Maria e Dona Carminha seguiram a menina até o pasto principal, onde Estrela e Milagre aguardavam. O pelo de ambos brilhava com uma intensidade particular naquela manhã, criando padrões de luz que dançavam no ar como auroras boreais. Antes que alguém pudesse perguntar o que ela queria dizer, um relincho musical soou pelo ar. Dos diversos cantos da fazenda, todos os animais resgatados começaram a se aproximar, cada um trazendo consigo seu próprio brilho único. Era como se um rio de luz viva fluísse pelos pastos. No centro desse espetáculo extraordinário, Milagre ergueu sua cabeça em direção ao sol nascente. Seu pelo começou a pulsar com aquele tom especial que continha galáxias, mas desta vez havia algo diferente. As cores pareciam saltar de sua pelagem, dançando no ar como pólen luminoso. Como respondendo a um chamado silencioso, cada animal presente começou a emitir sua própria luz curativa. O ar da manhã encheu-se de milhares de pontos luminosos, como estrelas dançantes que flutuavam suavemente na brisa. José sentiu seu coração transbordando de emoção ao compreender o significado profundo daquele momento. Milagre não era apenas um resultado extraordinário de um experimento que dera certo. Era um professor, um curador, um símbolo vivo de como a adversidade pode se transformar em bênção. As palavras do fazendeiro ecoavam uma verdade profunda. A Fazenda Esperança havia se tornado mais que um santuário. Era um farol de esperança. Um lembrete de que mesmo nos momentos mais escuros, a luz encontra um caminho. Enquanto o sol subia no horizonte, banhando a fazenda com sua luz dourada, José olhou para sua família, para os animais, para toda a vida que florescia ao seu redor. Lembrou-se do zelador assustado que havia sido, do medo que sentira naquela noite chuvosa na fábrica e como uma única decisão corajosa havia mudado não apenas sua vida, mas a de tantos outros. Milagre aproximou-se dele, seu pelo ainda dançando com cores celestiais. No olhar do cavalo especial, José viu refletida toda a jornada que haviam compartilhado. O medo, a coragem, a esperança e, acima de tudo, o poder transformador do amor e da compaixão. Milagre respondeu com um relincho suave, seu pelo mudando para um tom de dourado puro que se espalhou como ondas de luz pelo ar da manhã, tocando cada ser vivo na fazenda com sua energia curativa. Era sua maneira de dizer que a verdadeira magia nunca estivera apenas nele. Estava no coração de todos aqueles que escolhiam fazer a diferença. Um ato de bondade por vez.